E aí, tudo bem? Acabei de levantar aqui da minha cama pra ligar o ventiladorzinho, porque é sempre bom, né, cara, manter o ambiente ventilado. Puta barulho do caralho. Nossa. E hoje foi sexta-feira 13, né, cara? Aconteceu alguma coisa? Porra nenhuma. Na verdade, tem um fato interessante. Na empresa onde eu trabalho, eu sempre falo do meu trabalho, né, cara? Tá ficando um pouco chato. Ficam as mangueiras lá perto, né? A árvore mangueira. E muitos morcegos voando pra lá e pra cá. E eu nunca vi tanto morcego voando pra lá e pra cá na minha vida. E eu fiquei com medo do lugar que eu tava, chamando Uber. Eu fiquei, caralho, essa porra aqui vai chegar em mim e vai tirar pedaço. Porque a percepção que eu tenho de morcego é que eles mordem e tiram pedaços. Além de dar Covid, né? Mas ontem eu gravei um dos podcasts que eu já postei. Foi o 5º episódio, onde eu falo sobre os ataques de cachorro, etc, etc. E aí eu mencionei o fato de que eu sou um ouvinte do Saco Cheio TV, né? De todo o ambiente ali do Arthur Petri, do Thiago Carvalho, Caio Delacqua, Ladies Man, Ledesma, Ledesma, né, no caso. E, porra, eu me peguei sendo um hipócrita do caralho. Porque eu tô pegando os Cagando e Andando antigos. Eu peguei desde o episódio 171. E tô pegando e vindo. E puxando. Então já escutei o 171, 2, 3, 4. Tô no 5, eu acho. Porque eu fico trabalhando, eu fico escutando alguma coisa, eu preciso escutar alguma coisa enquanto eu trabalho. E aí, eu disse no podcast de ontem, eu tô chamando de podcast agora, tá? Isso aqui, essa parada que eu tô fazendo. Eu disse que era meramente toda a identidade visual do canal e tudo mais tava muito parecido com Cagando e Andando, né? E era algo meramente inconsciente, nada daquilo foi feito de forma proposital. E agora parando pra pensar, não foi, tá? Mas eu estava escutando especificamente o episódio 176, se não me engano, do Cagando e Andando Podcast. E o Thiago Carvalho usou antes de mim, e eu digo com certeza que eu não escutei esse episódio antes, porque eu só escutava no YouTube. Pode ser que o trecho que ele falou esteja no YouTube, mas tá, vou continuar o pensamento. Isso na época, né? Hoje em dia eu já sou assinante e tudo mais. Ele usa o mesmo raciocínio que eu tive, cara. Puta que pariu, eu tava escutando, trabalhando. Quando eu comecei a escutar o que ele tava falando, puta que pariu, que merda, cara. Tu vai passar por mentiroso agora, seu lixo. Mas tá, o que ele falou? Ele falou que quando ele está andando, foi um dos devaneios que ele estava tendo lá sobre a percepção dele mesmo no universo. E que toda vez que uma pessoa chegar em ti e falar: cara, tu tá cheio de coisa pra fazer, tal, a única coisa que você responde pra esse cara é: cara, isso aqui, o universo tá em constante expansão. O universo é infinito. E vai embora andando. Porque só isso bastaria pra uma pessoa cair em si e perceber que ela é só um grão de poeira
no vazio do universo. E aí ele começa a falar sobre isso e tal, sobre pensamentos, e ele usa a analogia de, no momento que eu estou andando, tá, analogia que, abre aspas, no momento que estou andando e eu olho para baixo e vejo minhas pernas se mexendo, eu fico, não sou eu que estou mexendo isso aqui, fecha aspas. E eu falei a mesma coisa, bicho, nos primeiros episódios. Que bosta, que merda. Eu me senti muito, sabe? Caralho, bicho. Foi a facada no meu peito, cara, porque eu fiquei, caralho. Mas assim, né? Eu tenho uma defesa. Isso é bem normal, né? Eu sou um dos apoiadores da ideia de que tudo já foi feito. E hoje em dia as coisas só são um, um grande compilado de misturas de coisas já existentes, né? Como é bem o universo, né? Se você parar para pensar. H2O, por exemplo, que é água, é hidrogênio com oxigênio, vira um negócio lá. Nós é uma combinação do nosso pai com a nossa mãe, gozou dentro, caralho, tamo aqui. É tudo uma grande combinação, né? Não tem meio que nada novo, assim. Assim como também nós somos feitos de poeira das estrelas. Eu ouvi alguém falando, posso estar falando uma grande merda. Mas esqueci agora o que eu tava falando. Tá, pois é. Foi bem triste ter percebido isso. Mas, como eu ia dizer, eu esqueci, mas agora eu lembrei. Quando eu era criança eu já tinha essa mesma percepção das coisas. E não é uma competição, tá? Eu não tô tipo, pensei primeiro, hein? É mais uma espécie de defesa contra... Não é defesa também. É uma argumentação para eu mesmo me sentir bem com o fato de eu ter dito exatamente a mesma coisa de um podcast antigo do Cagando e Andando, do Thiago Carvalho. Do Cagando Andando, do Senhor Cagando Andando, né? Parecia isso que eu tinha me... Parecia que era isso que eu tava me referindo. E foi bem merda, né? Eu tô em looping, né? Falando a mesma coisa praticamente. Que merda, porque eu tô com sono mesmo. Agora é 1h da manhã. Eu cheguei do trabalho há uns 20 minutos atrás aí, vamos colocar assim. Porque eu simplesmente quis ficar lá trabalhando mais do que eu devia. Porque a pessoa responsável por dividir nossas tarefas está fazendo uma... Além da divisão, ela tá querendo saber o que a gente faz, porque nós temos um grupo ali no Teams. E aí, quando termina o expediente da pessoa, a pessoa tem que falar, fiz isso. Acho uma grande filha da putagem, né? Esse tipo de coisa. Mas tá tudo bem, eu entendo até. Eu compreendo o pensamento da pessoa que faz isso. Mas, né, continuo achando uma filha da putagem. Assim como tudo na vida de um CLT, assim, é meio que filha da putagem. Toda vez que eu paro e penso, nossa, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando aqui, me matando aqui, cabelo caindo, caralho. E eu ganho X. Que bosta. Mas aí é um alto... Eu tô querendo que alguém fique com pena de mim, às vezes. É o que vem na minha cabeça quando eu começo a ter esse tipo de pensamento. Eu fico, cara, todo mundo é assim, bicho. O que tu quer? Qual que é? Tu é especial? Não, tu não é especial, porra. Então. Aí eu começo a discutir comigo mesmo, assim, mentalmente falando. Mas é interessante, cara, porque
apesar de eu não me achar especial, e se um dia eu ter filho, obviamente eu vou fazê-lo se sentir amado e em certa parcela eu quero fazer ele se sentir especial, ele ou ela. Mas a partir do momento que o meu primogênito, não é primogênito, eu quero meu predecessor, é isso? Não. Quando meu filho, queria usar um termo legal, mas não achei. Quando meu filho ou filha tiver certa idade, eu vou ter uma conversa daquelas assim, mão no ombro, olho no olho. Olha aqui, rapaz. Ou garota. Tem o rapaz e tem o quê? Qual é o antônimo de rapaz? Antônimo de rapaz? Faz o menor sentido isso. O feminino de rapaz. Rapagoa? Sei lá, alguma porra assim? Tá, continuando. Olha aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você não é especial. Se você não lutar pelas suas vontades e pelas suas vontades contra as suas vontades e pelos seus sonhos, você será um merda, infeliz e vai acabar com uma espécie de NPC aí na vida. Mas assim, né? A visão de NPC, isso é a pior coisa que tem. Não é quando o cara em específico olha para os outros e fala: esse cara é um NPC, esse cara é um lixo, esse cara é um merda. Agora, quando uma pessoa se sente um NPC, aí, cara, é triste. É triste. Eu não me sinto assim, tá? Só pra... Não é isso que eu tô falando. Mas, cara, imagina isso. Imagina, às vezes, você olhar pra trás e ver que... Já tive bastante conversa com meu pai, assim. Meu pai trabalha há 37 anos, ou 38 anos, na mesma empresa. Uma empresa grande, bem conhecida. Uma empresa... Se eu falar qual é o ramo, já vai ficar bem na cara, né? Eu não quero dar muitas dicas sobre mim. Mesmo que ninguém me conheça. Eu só quero usar isso aqui como uma espécie de diário. Pra me deixar bem. Pois é, conversando com meu pai várias vezes assim, eu olho e ele... Cara, não tem vontade de viajar. Não tem vontade de se aposentar. No sentido de parar de trabalhar. Ele já é aposentado. Nos termos lá da putaria. Eu não sei porque eu falei putaria. Nos termos da porra toda lá, que o cara já é oficialmente aposentado, ganha aposentadoria e tal. Mas eu percebo que ele não quer parar de trabalhar, porque parando de trabalhar ele vai estar vazio. E que aquele trabalho ali é meio que o propósito dele, que ele colocou na cabeça dele. Mas muito provavelmente não era, porque meu pai é um cara do interior, então... Interior de tipo barco, avistamento de onça, pular por cima de cobra do caralho. Esse é o tipo de conversa que ele tem comigo, o tipo de relato que ele me passa. Pois é, ele tem essa... É perceptível quando ele me conta sobre a juventude dele que ele não queria ter a experiência que ele tem hoje em dia, assim. Não é isso que eu quero bem dizer, mas ele, não é esse rumo que ele queria ir pra vida dele, sabe? Todo mundo, eu acho que é assim. E a pessoa meio que vai se encaixando ali e tal. Isso é... Quando você começa a colocar... Ele constituiu família, né? Então, você tem que colocar a sua família acima de você mesmo. Mas meu pai era um tipo de cara aqui no meio do interior ali, todo mundo falando errado, todo mundo jecão. Ele era o cara que tava lendo o gibi lá no canto, quietinho dele,
quietinho na dele. E aí os tios, o pai dele, chegavam e falavam: para de ler isso aí que tu vai ficar louco. Olha a percepção das pessoas da época. Leitura te deixaria louco. O que também faz sentido, porque, né? Ter conhecimento causa sofrimento e, digamos que deixa a pessoa um pouco mal da cabeça. Mal da cabeça é ficar louco, entre aspas, né? Só uma analogia aqui. Uma ligação de pontos nada a ver para ver se eu chego no... É um salto lógico, vai usar esse termo aí. Eu tô sempre em busca de um termo, né? Eu tava reparando isso enquanto eu escutava os últimos episódios. Falo muito de termo. Isso me incomoda muito quando eu vejo que eu tenho um vício na linguagem. Uma bosta. Mas tudo bem. Perdi o fio da meada. Puta que pariu. Que bosta. Tá. Meu pai era o cara que lia e tal. Diziam que ele ficaria louco. Talvez ele tenha ficado. Mas ninguém fica louco lendo gibi, bicho. Só se o cara for um gordo, fudido, né? Mas não fica louco. E ele veio do interior para a cidade grande. Deixou a família dele lá. Virou padeiro. Virou padeiro não. Trabalhou numa padaria. Daí passou uma Kombi com os caras falando: ó, tu quer trabalhar em tal lugar? Ele foi. Tá lá até hoje no lugar que ele trabalha. Vou falar, tá? Vou falar. Ele trabalha na Honda, tá? Empresa Honda. Empresa de motocicleta? Tá certo isso? Caralho, pareceu tão estranho falar motocicleta. Moto. Empresa de moto. De carro também. E aí é bem do caralho, assim. No mau sentido. Perceber certo brilho no olho que ele fala sobre a juventude dele. E como ele fala daqueles tempos áureos, assim, das aventuras e o caralho. Eu fico, porra, eu não quero que isso aconteça comigo. Que eu tenha um chamado ali. Tem algo me chamando para tal lugar. Para tal ponto da minha vida, para tal carreira. E eu simplesmente ignorar isso para tentar só ganhar dinheiro. Só ser um cara atrás de estabilidade, uma casa e depois ser o tipo de pessoa que está sempre procurando um momento depois, assim, que está sempre procrastinando a vida, né? De tipo, vou estar bem quando eu tiver uma casa, eu vou estar bem quando eu sair do emprego, eu vou estar bem quando eu ganhar mais, o caralho. Aí tu vai empurrando esse vazio pra frente, ou tu vai enchendo esse vazio com coisas supérfluas, que depois de um tempo tu entende que dinheiro não é tudo, né? E não, eu não sou rico, tá? E eu não tenho tanto dinheiro assim. Pra dizer a verdade, tô até negativo. Mas aí depois tu percebe, cara, tá, você é cachorro, vagabundo do caralho. Você entra numa espiral de percepção dos seus arredores. E aí você se torna uma espécie de julgador, muitas das vezes, se você não prestar atenção. Porque você acaba caindo na besteira de olhar para o que você está fazendo, perceber que aquilo que você está fazendo é algo supérfluo e olhar para os outros. Você vê os outros fazendo as coisas ali de forma quase que automática, de forma que parece que é algo, parece que não tem nada errado para eles. E aí você se torna um julgador de merda.
E muitas das vezes a pessoa simplesmente só quer dinheiro. Não tem problema querer só dinheiro. Não tem problema achar que vai estar bem só quando tiver uma casa, dinheiro, caralho. O problema é resolver aquilo que tá dentro de você. E você ficar jogando seu problema nos outros. Tem uma palavra para isso que é quando você não é expande, é... Puta, esqueci. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Você joga, simplesmente. Acho que isso já resume bem. Você joga para as pessoas aquilo que é um problema teu, né? E você vira um amargurado do caralho, né? E meu pai não é esse tipo de pessoa. Meu pai não é uma pessoa amargurada com a vida ou algo assim. Mas eu percebo que ele se conformou, né? Só que assim como eu falei que também não é um problema a pessoa não querer só a pessoa querer só dinheiro ou querer ter uma casa, também é algo normal, né? A pessoa querer ficar acomodada e não ir pra frente, ir pra trás. Imagina aí, você é um cara que tá 30 anos trabalhando na mesma empresa. E aí você olha pra cima, tá o seu chefe. E você pensa, caramba, eu queria estar no lugar dele. Puta, mas aí eu vou ter mais responsabilidade, né? Caralho. Vou ter que cuidar de pessoas. Vou ter que resolver conflito. Não só de pessoas, mas operacional e o caralho. Aí você olha pra baixo. Puta, não quero voltar mais pra ali. Que merda. Eu saí de lá, eu ganhava menos. Não tive uma boa experiência. Tal. Aí você estagna, né? Mas qual é o erro aí, né? Olhando pra minha vida, assim, não querendo julgar a vida de ninguém, mas, caralho, não tem como fazer isso sem falar do problema dos outros. Você acaba virando conformado muitas das vezes. Porque você olha para aquele sonho que você tinha, é que nem uma criança que sonha em ser astronauta. Algumas viram astronauta realmente, outras não. E acho que é... Eu não sei, agora eu fiquei conformado com a ideia de conformar. De ser um conformado. Que bizarro. Eu me refutei. Se é que existia caminho para refutar aqui. Eu achava que não. Mas que bizarro, cara. Eu coloquei eu coloquei uma lógica, um porquê da resposta que eu tava procurando. Que interessante. Isso acontecia muito na psicologia quando... Na psicologia não. Na terapia, né? Quando eu fazia terapia, que simplesmente eu perguntava às vezes algo sobre mim para a psicóloga e ela jogava de volta para mim a pergunta, porque só quem sabe das perguntas que eu tenho, só quem tem as respostas para as perguntas que eu tenho sou eu mesmo, caralho. E aí você começa a entender padrões na tua vida, que é... Você entende que se você faz algo, algo acontece. Se você não faz algo, algo não acontece. E pode acontecer aquilo que eu contei até alguns episódios atrás, que é uma espécie de psicologia reversa que você faz ali no universo, que você faz uma coisa e, porra, sorte, ou sei lá, Deus, algo oposto àquele ato que você cometeu, algo que você disse acontece. É interessante. Mas se você já fez várias vezes a mesma coisa e você percebe que existe um padrão naquilo, não tem por que mudar do nada, né? Então é bem louco, assim. Eu realmente perdi novamente o fio da meada do que eu tava falando.
Mas, cara, não sei. Eu sou um cara novo, de 23 anos. Eu ia falar 26, que bizarro. De 23 anos. Que tô devaneando aí sobre a vida, né? Numa caixinha retangular com vidro negro. Que quando eu toco faz pipipi e eu posso ligar para as pessoas aqui. Por esse negócio. Que é o celular, no caso, né? Que bizarro, né, cara? Tudo não faz sentido, né? Nada tem sentido, assim. Eu sou muito niilista, talvez eu seja. Mas, cara, nada faz sentido, bicho. Eu tô num quarto escuro agora. Tô olhando pro teto. Tem paredes aqui, uma porta, um ventilador jogando vento em mim. Vento esse que eu não vejo. Eu sinto ele me batendo aqui na minha perna. Mas eu não vejo. Eu tô usando óculos porque meu olho não foi suficiente. Eu nasci com um problema. Cara, é tudo muito bizarro. Eu sou um saco de carne, pô. Caralho. Nada realmente faz sentido e eu não tenho mais nada pra falar. Por isso que eu tô improvisando aqui. Eu tô bolando o que eu tô falando agora. Caramba, realmente não tenho mais o que falar. Tô procurando algo dentro da minha mente pra poder falar. Acho que já deu, talvez. Vai ser um episódio aí de 26 e 54 minutos. E contando. Eu tô... Cara, não tem mais nada pra falar, bicho. Por que eu não só desligo essa merda aqui e paro de falar? Por que eu tô atrás? Qual que é, bicho? Eu não quero desligar. Pior que eu não quero desligar, eu quero continuar falando. Mas você falando sobre o quê? Acho que eu vou desligar. É isso. Tchau. Ah, tem que falar, né? Eu tenho que assumir que eu tô fazendo aqui, que eu tô tentando ser bem sucedido, talvez. Na aqui no que eu tô fazendo, né? Tô tentando ser bem sucedido na A gente tá sempre, caralho, eu tô muito filosófico hoje. Eu ia falar que a gente tá sempre tentando ser alguma coisa, né? Que bizarro, bicho. Tá, mas o que eu ia falar? Eu aceitei que eu tô tentando fazer algo aqui no YouTube. Eu vou tentar postar em mais lugares que eu tô fazendo. E eu tô tendo a impressão de que eu quero continuar fazendo isso pra sempre. Que tem algo aqui no que eu tô fazendo. Eu não sou uma pessoa muito da mística, vamos colocar assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu já tomei ayahuasca, o chá de Santo Daime lá. E eu já fui numa espécie de terreiro de macumba também. E eu cresci dentro da igreja evangélica e tal. Tava pensando em ir numa igreja católica. Mas tá, eu posso até falar sobre o ayahuasca, olha aí. Eu cavuquei dentro da minha cabeça e apareceu. Então, o que acontece? Eu tava muito mal. Tava tentando me entender. Eu tinha ali por volta de 19 anos, eu acho. E... Caralho, o bicho era muito novo, cara. Fez isso. Que bizarro. Tá, mas continuando. Fui com uma amiga. E aí tinha todo um protocolo. Você tinha que ir todo de branco e tal. Fomos. Chegando lá. Eu e essa amiga demoramos até um pouco para achar o lugar e tal. Mas a gente conseguiu achar.
O lugar é meio dentro de uma matinha, assim, dentro de uma florestinha. Nada demais. Nada muito denso no sentido da floresta mesmo. Era aberto, mas tinha bastante árvore ao redor. E aí subimos a escadinha lá e tal, e aí nós vimos que no chão tinha uma espécie de divisão. Esquerda e direita. Homens para a direita, mulheres para a esquerda. E eu era muito ligado a essa amiga, então não queria ficar muito separado dela, porque, porra, um lugar estranho ali, nunca tinha ido. Lugar que a gente descobriu no Instagram e o caralho. Mas assim fomos. E aí começou ali a ritualística da coisa, né? Canção, e eu fiquei... Achei muito estranho, porque eram canções que falavam sobre Jesus. E eu fiquei, cara, eu tô no lugar certo? Será que isso aqui é uma parada evangélica que os caras do nada meteram uma ayahuasca aqui e virou uma espécie de padrão agora? Eles fazem isso porque eles gostaram. Muitas músicas, e aí tinha até um livro que você ficava lendo ali, ficava lendo a letra das músicas que eles estavam cantando. E aí eu tava um pouco confuso até o momento que chegou a hora de beber o negócio lá, que tava dentro de uma garrafa PET. Achei muito estranho. E era uma parada preta, assim, parecia Coca-Cola, talvez. E aí formou-se uma fila, tinha uma espécie de altar no meio. A pessoa que estava liderando ali a ritualística, era um senhor velho, barbudo. E aí formou-se filas, né? Em ambos os lados, direita e esquerda. E aí cada pessoa ia tomando um golinho daqueles copos descartáveis bem pequenos, tipo de café que você pega quando você vai no hospital, na recepção. Taquei pra dentro o ayahuasca, o tal chá do Santo Daime. E senti um puta cheiro e gosto. Eu nunca tomei álcool etílico, acho que é isso que é correto. O álcool que tu passa pra limpar coisa. Eu nunca tomei aquilo. Mas eu senti um puta gosto de álcool etílico. Vou chamar de álcool etílico, tá? E eu fiquei, puta merda, que bosta, bicho. Será que tem álcool aqui nessa merda? Voltei pra cadeirinha que eu tava. Foi desligada as luzes. E aí continuaram tocando as músicas. Todo mundo sentadinho. Luz desligada. Era uma luz meio neon. Então você conseguia ver. Esse é meu avô tossindo. Caso você se pergunte. Se é que vai sair aqui no áudio, né? E aí eu fiquei... Não tem nada acontecendo aqui. Não tô sentindo porra nenhuma. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. E o meu maior medo era perder o controle. Meu maior medo era fazer merda. Era tirar o pau pra fora, alguma porra, cagar no chão, vomitar. Eu odeio vomitar. Mas seria até bom se eu vomitasse, porque ia sair essa merda de mim, né? Mas, pois é. Tô ali tocando música. E, aliás, não simplesmente tocava música. As pessoas cantavam as músicas com violão, batendo lá nos tambores e tal. E aí eu comecei a ter a percepção de que quando eu fechava os olhos, eu conseguia ver... Sabe no desenho animado quando... sei lá, o Frajola Puta, esqueci a palavra, cara. Aquela parada que aquele japonês coreano lá do Big Brother faz. Hipnotiza. Quando o Frajola é hipnotizado, que fica uma espécie de círculo em espiral girando na frente dele e ele meio que entra naquele estado em transe. Quando eu fechava os olhos, eu via esse círculo em espiral. E aí eu abria os olhos.
Porque eu comecei a ficar com medo. Mas toda vez que tu tem que piscar, né, caralho? Então, eu piscava e eu via aquela merda, eu, puta que pariu. Não quero isso, puta merda. E eu ficava negando o que estava acontecendo ali enquanto, né, tava acontecendo aquela merda ali. E uma coisa também que eu acabei de perceber. O Thiago Carvalho, do Cagando Andando, ele também tomou ayahuasca. Então, se ele tiver dito alguma coisa parecida com o que eu estou falando agora, diga-se de passagem, ele falou antes de mim, por favor, eu só tive uma experiência parecida, tá? Não tô copiando. Por favor, compreenda, tá bom? Voltando. Toda vez que eu fechava o olho, isso acontecia. E eu fiquei desesperado. Não tão desesperado, é um exagero falar que desespero, mas eu ficava com medo do que estava acontecendo comigo. E aí tá bom. Chegou um momento que eu vou enfrentar essa porra. Fechei o olho. E aí comecei a perceber, fiquei bastante tempo de olho fechado e comecei a perceber que meu pescoço começou a girar em 360 sozinho. E eu percebendo tudo isso. Eu tava sentindo que eu era uma espécie de observador dentro da minha própria cabeça, assim. E eu, eita caralho, já fiquei assim, eita caralho, puta que pariu. Tô indo, fudeu. E aí, mais um tempo ali, tocando música, o caralho, ligaram as luzes. Outra dose do chá. Aí fudeu. Tomei essa outra dose. Piorou tudo. Só que eu não tava mais vendo a parada girando quando eu fechava os olhos. Chegou um momento que pessoas mais... esqueci de falar uma coisa importante. Tinha todo tipo de pessoas de todo tipo de idade lá. Tinha muito velho lá. E aí eu tava sentindo essas paradas. Eu fiquei, cara, se eu tô sentindo isso aqui, imagina os velhos, mano. Só que não, os velhos tava aguentando pra caralho. Aí depois eu parei pra pensar, porra, eles já frequentam aqui, provavelmente eles já sabem como é. E aí eu comecei a ver que algumas pessoas estavam saindo do lugar que a gente estava. Era uma espécie de cúpula que a gente estava, assim, era um ambiente, parecia uma cúpula. E essas pessoas saíam e simplesmente iam andar. Iam, sei lá, olhar para as coisas e ter uma... Sei lá, elas iam andar ali no quintal do lugar. Só que eu tava com vergonha de fazer isso, porque eu fiquei meio... Puta, vou andar aqui, caralho, que merda, cara. E aí eu avistei do outro lado do lugar que eu tava uma espécie de casinha. E nessa casinha tinha uma mesa e uma cadeira. E aí eu olhei umas 3 vezes para ter certeza. Saí da cadeira onde eu tava. Fui até o outro lado, saí da cúpula, fui até o outro lado onde tinha essa casinha com a mesa e a cadeira. Isso é minha mãe conversando com meu avô. Não sei se vai vazar aí, mas se vazar, saiba que é isso. Pois é. Fui até essa mesa de cadeira. Mesa de cadeira? Essa mesa e cadeira. E aí eu sentei lá e baixei minha cabeça. Eu fiquei, puta que pariu, o que eu faço? O que eu faço pra tirar isso de mim? Eu não quero sentir o que eu tô sentindo. E aí, eu falei que eu tinha acabado de terminar um relacionamento e que eu tava tentando me entender. Se eu não falei, está dito agora, tá? Eu comecei a ter pensamentos sobre a minha ex-namorada. Puta que pariu. Os erros que eu cometi. A percepção de que eu não deveria ter culpa no que eu estava sentindo, porque tudo era tudo era pra acontecer. Era meio que... Era essa a percepção que eu tinha. E aí chegou um cara que... Meio de camisa social, calça social, sapato social. Pegou no meu ombro assim. Tudo bem, cara? E aí? O que você tá sentindo? E eu comecei a falar pra caralho com o cara. Tipo, só eu falar.
falando, até que eu acho que ele encheu o saco de mim. E eu tava falando sobre, tipo, cara, que bizarro, nada faz sentido. Agora eu tô percebendo o que é Deus de verdade. E eu tô percebendo que as igrejas estão totalmente deturpadas, porque eu cresci numa igreja evangélica, né? Então eu vi ali as coisas totalmente absurdas às vezes acontecendo. E aí eu comecei a falar pra caralho, o cara foi embora, que provavelmente ele era uma espécie de obreiro ali. Puta que pariu, o cachorro é uma merda, né, bicho? Ele era uma espécie de obreiro. Se você não sabe o que é obreiro, dentro de uma igreja evangélica tem obreiros, que são pessoas ali que entregam, por exemplo, o corpo e o sangue de Cristo, que no caso é um pão que simboliza o corpo de Cristo, e um copo com suco de uva que simboliza o sangue de Cristo, né? Ele era uma espécie de obreiro ali. E eu acho que ele saiu pra auxiliar. Além de ele ter enchido o saco de mim, ele foi auxiliar outras pessoas, né? Porque meio que esse é o papel dele. E ele também tinha bebido a ayahuasca. Eu percebi que ele tava bem vidradão assim. Só que provavelmente ele já tem experiência, então ele já sabe o que tem que fazer. E aí foi bem assim. Cara, uma parada alucinógena, né? Então é muito pesado. Eu nunca tinha tido aquele tipo de experiência. Só bebida alcoólica mesmo e fumei uma vez maconha, sabe? Tipo, nada demais. E aí, eu não senti nada quando fumei maconha. Tipo, porra nenhuma mesmo. E aí, eu levantei. E aí, no momento que eu tava voltando pra cúpula, andando, eu vi a minha amiga. E ela tava num outro canto, olhando pra árvore vidradaça, assim. E aí eu quis falar com ela e tinha uma espécie de obreira com ela. E aí eu acho que a obreira viu que eu tava querendo falar com ela e ela meio que só levantou a mão assim, tipo, não vem pra cá. Porque, sei lá, eu acho que não pode ter interação entre homem e mulher, por isso que tem a divisão, assim, sei lá, não sei como é que é isso. E aí, em determinado momento, eu voltei pra lá e foi piorando. Teve outra dose do que o pessoal tomou, o pessoal mais experiente, eu não tomei porra nenhuma. Não tomei essa última dose, fiquei paradinho na minha. E aí tava suando frio já, tava, puta, aquela cagada toda. Em determinado momento, eu andei pra frente, assim, totalmente desorientado. Eu empurrei umas cadeiras de plástico que estavam na minha frente. Fiquei com muita vergonha porque todo mundo me olhou assim. Eu tava muito louco. E tiveram que me pegar, assim. Puta, que merda. Tô lembrando. Caramba, eu tenho uma memória boa até agora que eu tô parando pra pensar. E aí o ponto alto da situação que eu tava passando ali foi que eu literalmente... Não literalmente, né? Mas eu conversei comigo mesmo. No alto do alucinógeno... Alucinógeno, tá certo isso? No alto do alucinógeno ali eu conversei comigo mesmo. Na verdade não foi uma conversa, foi mais um questionamento que eu fiz de mim pra mim mesmo. Tipo, cara, por que tu é tímido? Por que tu tem vergonha de fazer X, Y? O que tá te faltando? Tipo um sermão, assim, sabe? E aí, de novo, veio o obreiro. Isso mentalmente, tá? Não falei. E aí veio o obreiro de novo falar comigo. Que eu acho que ele viu que eu tava tava mal ali. E aí eu comecei a falar inglês com ele. Ele não sabia o que eu tava falando. Mas eu comecei a falar inglês com ele, porque eu tava louco. E foi isso. Depois eu fui embora. Minha amiga, ela tava melhor do que eu, mas eu tenho quase certeza que ela tava melhor que eu, porque ela já era uma pessoa que bebia e tal, e talvez isso deixe a pessoa mais imune a certas situações, sabe? E aí ele não, perdão, minha amiga terminou tudo lá, acabou, música pra caralho e tal. Minha amiga saiu me puxando, eu comecei a falar inglês com ela falava inglês também.
A gente pegou um Uber, veio pra minha casa. Eu beijei ela no Uber. Do nada. E ela aceitou o beijo. Depois tem algo a mais. Tem uma surpresinha aí. Eu beijei ela no Uber. E aí eu tava, tipo, conversando com ela. Eu moro com meus pais, né? Ainda. E eu falei com ela, tipo, puta merda, cara. Eu falei pra minha mãe que eu ia pra outro lugar e tal. Eu tenho que falar pra ela o que eu fiz. Aí minha amiga falou, cara, não é bom tu não falar. E isso, tipo, eu ainda tava tendo ali os lapsos, mas eu tava ficando consciente já tava passando o efeito. Mas o que tava acontecendo bastante era que eu ficava muito dentro da minha cabeça e quando eu olhava pra fora na janela do carro ali, o carro em movimento e tal, eu já tava em outro lugar bem distante do lugar anterior que eu tinha olhado antes, sabe? Eu ficava, caralho, já tô aqui, bicho, que loucura e tal. Aí eu beijei minha amiga, né? Tive essa conversa. Minha amiga aconselhou a não falar e chegamos em casa, eu tava totalmente alterado. Eu falei, mãe, olha, a gente foi nesse ritual, tal. E aí minha mãe, que eu nunca imaginei, soltou que ela tinha ido num lugar que me deu um sermão, né? Óbvio que ela é evangélica e tal. Ela falou que ela tinha ido para um lugar que era uma espécie de seita e tal, na juventude dela, e que ela nunca mais voltou lá. E é exatamente o que eu fiz, eu nunca mais voltei nesse lugar da ayahuasca e o caralho. E aí eu e minha amiga fomos dormir no meu quarto. E eu transei com a minha amiga. Eu transei com a minha amiga. E ela tava melhor do que eu, assim, ela tava cabeça boa, sabe? Eu não tava tanto, mas eu lembro de comer minha amiga. É bem legal, né? E aí ela tava com um vestidão branco, porque meio que era esse o padrão que a gente tinha aqui lá, todo de branco e tal. Eu lembro de levantar o vestido e ver minha amiga ali, pelada e... Caralho, eu vou comer minha amiga. E eu tive... Ainda bem, eu tive a... Qual é a palavra? Eu tive a... Fui precavido o suficiente pra usar a camisinha, caralho, que eu tinha aqui em casa. Loucura, né? E aí foi isso. Minha experiência com a ayahuasca. Uns dias depois, esse lugar tinha Instagram, né? Como eu disse, a gente descobriu esse lugar no Instagram. Nos dias seguintes, assim, depois de... a parte mais interessante é que eu fui trabalhar no outro dia. Loucura, né? Mas tá. Passado... E eu tava bem no outro dia, tá? Só pra deixar claro. Passado alguns dias, eu entrei no Instagram e aí eu vi lá as pessoas cantando e tal num vídeo, num Reels lá. E aí, cara, só de escutar a música, bicho, eu comecei a sentir os efeitos da ayahuasca. O que eu fiz? Bloqueei o lugar. Nunca mais entrei lá. Qualquer dia desse eu entro pra ver o que acontece. Mas, cara, é uma parada assim bizarra. E foi isso. Pra quem disse que não tinha mais nada pra falar, eu tive bastante coisa pra falar, né? Até. E tá. Uma coisa também interessante. O fato de eu ter comido minha amiga, né? Ter transado com minha amiga, fudeu com a nossa amizade. E aí a gente não se fala mais hoje em dia. Legal, né? Bacana. Mas isso aí eu conto mais detalhes na próxima. Pois agora eu vou dormir. Pois são 1h41 da manhã. Amanhã eu vou editar esta porra aqui. E é isso, meus queridos. Beijão. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Sim, eu acredito em Deus. E é isso. Beijo. Eu vou ficar mais um pouquinho para dar 50 minutos
cheio, porque, sei lá, deu vontade agora. Porque eu olhei pro timer aqui e eu fiquei, caramba, agora.